O Atualizando de hoje é muito mais uma provocação do que propriamente um episódio com a densidade factual a que vocês estão acostumados a assistir. A pergunta fundamental é: será que nos dias atuais, em pleno século XXI, os Estados Unidos e a China estariam caminhando para uma Guerra Fria? Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Atualizando. No episódio de hoje, como eu mencionei, a gente vai trabalhar esse relacionamento bilateral Estados Unidos-China nos últimos anos, nesse início do século XXI. Início não, o século XXI já caminha a passos largos, né, para o fim do seu primeiro quarto. Então, essa relação Estados Unidos-China, principalmente nos últimos anos desse século XXI, desse já bastante maduro século XXI. Eu provocava, falando a respeito da possibilidade de esses países estarem, de alguma maneira, forjando uma nova Guerra Fria. Então é interessante que a gente entenda o que significa a Guerra Fria. Olhando para trás, olhando para aquele conflito ideológico entre as superpotências que acontece a partir de meados do século XX, mais precisamente logo depois da Segunda Guerra Mundial, a partir ali do ano de 1947. Bom, Estados Unidos e a União Soviética, eles empreendem, basicamente a partir de 47, uma clara política de contenção. Existe a consubstanciação de esferas de influência muito claras, principalmente já a partir da década de 1950, depois da Revolução Chinesa. No primeiro momento, no final dos anos 40, já fica clara, já fica marcada a cortina de ferro, baixando sobre a Europa, como dizia Winston Churchill, mas depois da Revolução Chinesa, já ao longo da década de 1950, a gente consegue enxergar essa divisão, essa polarização do mundo em nível sistêmico. E o uso de uma política de contenção a partir de Washington, de contenção de eventuais avanços soviéticos. O fato é que quando a gente olha para a Guerra Fria, a gente percebe que existe uma rivalidade ideológica muito clara entre as duas grandes potências, as duas superpotências que emergem no pós-Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética. E à medida em que a Guerra Fria vai ganhando força, tem-se também a percepção muito clara de áreas de influência, um bloco ocidental e um bloco comunista. Em nível, aquele paradigma da cortina de ferro, ele vai ganhar amplitude, ele vai ganhar significado em nível sistêmico, e a gente assume muito rapidamente essa lógica do mundo bipolar, por mais que exista um terceiro mundo ao longo desses tempos conturbados, por mais que exista um discurso de não alinhamento, em nível sistêmico o mundo é bipolar, o mundo é dividido, o mundo está sob a influência de uma ou outra dessas superpotências. O mundo encontra-se dividido em dois grandes blocos. A minha ideia, e o que eu gostaria de apresentar para vocês nesse encontro de hoje, é que no tocante à relação entre Estados Unidos e China, a coisa funciona um tanto diferente. Eu diria que nos tempos de Guerra Fria, principalmente depois da Revolução Chinesa, a gente tem a problematização, sim, de uma relação Estados Unidos-China. Mas essa problematização ela dura muito pouco. Ela dura, grosso modo, de 1949, do início da Revolução Chinesa, até 1971. A década de 70, os tempos detente da Guerra Fria, são tempos também de ressignificação dessas relações entre os Estados Unidos e a China. Agora, via de regra, olhando em retrospectiva, a gente pode dizer que as relações Estados Unidos-China são, historicamente, relações amistosas. E olhando de maneira mais clara, olhando especificamente para o século XXI, para o momento atual, eu diria que é muito difícil a gente estabelecer a polarização do mundo nos tempos de Guerra Fria. A gente vive tempos de capitalismo global, de capitalismo globalizado. Por mais que a China tenha no poder o Partido Comunista, a China é reconhecidamente, inclusive faz parte da OMC desde 2001, é reconhecidamente uma economia
de mercado. Então, é difícil a gente conseguir determinar esferas de influência, a esfera chinesa ou a esfera estadunidense, sobretudo porque não existe esse crivo ideológico tão marcado. É claro que os Estados Unidos podem continuar lançando mão de uma estratégia de contenção, uma eventual cortina de bambu ali no Sudeste Asiático, na relação com a China. A gente veio falando sobre isso, inclusive, no vídeo passado, no vídeo em que eu falava a respeito da situação atual do Sudeste Asiático. Eventualmente, os Estados Unidos podem promover a contenção de um eventual avanço chinês, um avanço cada vez maior na América, na Europa, na Ásia Central, no Pacífico, no Índico, no continente africano. Os Estados Unidos podem lançar mão de uma política de contenção, mas os Estados Unidos não vão conseguir marcar essa polarização, esse mundo bipolar. Os países estão buscando mercados em múltiplos lugares, né? É improvável que a gente consiga dividir o mundo como na segunda metade do século XX. Na verdade, grosso modo, o conflito não é entre ideologias diferentes, talvez seja entre modos vivendi diferentes, né? Os Estados Unidos, por um lado, são muito preocupados e orgulhosos da sua democracia, da sua liberdade, e a China chega como aquela que é capaz de oferecer um caminho alternativo, pautado predominantemente num maior fortalecimento do Estado, né, em um espírito mais comunitário, não diria comunista, mas um espírito mais comunitário da sociedade chinesa, em contraposição ao hiperindividualismo vigente na sociedade americana. O problema é que nesse embate, nessas tensões que a gente observa entre Estados Unidos e China, algumas vezes os Estados Unidos se comportam também de maneira um tanto autoritária quando dialogando com chineses, como no caso da Huawei, por exemplo, os Estados Unidos tentando bloquear a disseminação da Huawei mundo afora e contando para isso com o apoio do Japão e da Austrália, por exemplo. Os Estados Unidos, eles representam um papel muito claro nesse embate com a China, né, que é o papel de suposto defensor da democracia e nesse sentido não deveria existir, pelo menos, né, nessa relação bilateral, na imagem que os Estados Unidos pretendem passar para o mundo, espaço para sanções, para ameaças de qualquer natureza da parte dos Estados Unidos. Mas esse não é o ponto para mim. Eu acho que a questão mais importante é que, respondendo à minha provocação no início do vídeo, é pouco provável que a gente tenha uma guerra fria nos moldes do final do século XX, dos moldes da segunda metade do século XX, entre os Estados Unidos e a China. É muito pouco provável que a gente tenha essa polarização do mundo como aconteceu em outros tempos. E, sobretudo, porque as economias dessas hiperpotências, a China já é a segunda maior economia do mundo e caminha passos largos para se transformar no maior PIB mundial, essas duas economias elas são interdependentes, essas duas economias elas estão imbricadas em vários aspectos, né? É uma relação bastante complexa e é uma relação que historicamente tendeu a ser amigável, amistosa. Ela traz vários momentos de aproximação diacronicamente. Eu estou acostumado a estudar os Estados Unidos, a trabalhar com os Estados Unidos, já ministrei alguns cursos a respeito da história dos Estados Unidos. É interessante como depois do processo de independência das 13 colônias, que se consubstancia de fato ao longo da década de 1780, Washington tem muita dificuldade, na verdade a capital ainda não era Washington, mas os Estados Unidos tinham muita dificuldade em promover uma aproximação mais consistente das potências europeias, que ainda pressionavam os Estados Unidos, que ainda buscavam privilégios comerciais que os Estados Unidos não gostariam de dar, porque isso significaria subordinação dos Estados Unidos, dessa nascente nação, aos países europeus. Então havia muitos problemas nesse relacionamento entre os Estados Unidos e a Europa. E nessa conjuntura, já na década de 1780, a China abre as portas para os Estados Unidos. É claro que não de maneira robusta, mas de maneira ainda incipiente. É emblemático nesse sentido, no ano de 1784, a chegada a Cantão, a chegada à China pela primeira vez de um navio norte-americano, o navio Empress of China, que chega então
a Cantão no ano de 1784. É o primeiro navio dos Estados Unidos que vai à China. Ele regressa aos Estados Unidos no ano seguinte, no ano de 1785, e ali já se tem um comércio inicial, né, um comércio lucrativo para os ex-colonos da América. Os Estados Unidos afirmando, então, incipientes boas relações com os chineses, sem grandes ganhos, mas um diálogo positivo, um diálogo diferente daquele que vinha sendo travado com os países europeus de maneira geral. Os Estados Unidos, é claro que havia uma tentativa de dialogar mais enfaticamente com a França, mas ainda havia muita resistência por parte de França, Inglaterra e Espanha de maneira particular. Os Estados Unidos, nessa relação com a China, vendem então ginseng, vendem peles para o mercado chinês e vão comprar a seda chinesa, super conhecida seda chinesa, o chá chinês e a porcelana também muito conhecida no Oriente. Então, os Estados Unidos, em um momento de relações complicadas, conturbadas com a Europa, afirmam esse relacionamento incipiente. A China vira uma parceira possível dos Estados Unidos nesse momento. Bom, ao longo do século XIX não existem muitas oportunidades de aproximação, mas os Estados Unidos gradativamente vai consolidando seu território e no final do século XIX se volta também a algum grau para o Pacífico, busca expandir a sua influência também no continente americano como um todo. E no que concerne às relações com a China no final do século XIX, os Estados Unidos vão ser os grandes responsáveis por aplicar a ideia da Open Door Policy no que diz respeito às relações com a China. A política de portas abertas proposta por Washington em relação à China, ela é a alternativa viável a um imperialismo sem freios, né? A um imperialismo que vinha sendo praticado pela França e pela Inglaterra, principalmente pela Inglaterra no Extremo Oriente e na região ali do subcontinente indiano, uma Inglaterra que através das guerras do ópio, por exemplo, em meados do século XIX, queria impor a qualquer custo a sua influência e dominar todos aqueles territórios. A política de portas abertas, ela freia essas vantagens imperialistas que vinham sendo maximizadas por Inglaterra e França e propõe ali a exploração do litoral chinês a partir do diálogo com a China, mantendo a integridade, a soberania chinesa sobre o seu território. É claro que a China segue sendo explorada, a China segue vulnerável por conta da política de portas abertas, as potências vão explorar bastante o litoral chinês é partilhado por potências europeias e pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos não são santos, obviamente, nesse diálogo que é proposto através da política de portas abertas. Os Estados Unidos têm interesses econômicos muito concretos, interesses comerciais muito claros, mas de algum modo estão ajudando a China ao relativizar essa presença britânica no país, e isso contribui de maneira bastante significativa para estreitar o relacionamento entre Estados Unidos e China na virada do século XIX para o século XX. Muitos missionários, milhares de missionários religiosos, né, dos Estados Unidos vão então para a China na virada do XIX para o XX. Alguns livros desses missionários, alguns filhos desses missionários vão se transformar nos primeiros sinólogos americanos, especialistas em China, que vão eventualmente publicar livros a respeito do país. Em síntese, os Estados Unidos vai se transformando como uma espécie de aliado natural mesmo dos chineses. A China, inclusive, eu acho interessantíssimo isso, né? Dentro dos ideogramas chineses, os chineses eles procuram sempre ideogramas para tratar de países que lembrem o som da sílaba inicial do país, né? Via de regra acontece isso com os principais países. Então, Guo é o ideograma que traduz país para a China, para os chineses. E as grandes potências têm ideogramas que remetem ao som. Então, por exemplo, De Guo, que é a Alemanha, de Deutschland, né? Ing Guo, que é a Inglaterra, de England. E com os Estados Unidos a coisa é um tanto diferente. Para se referir aos Estados Unidos, os chineses usaram o ideograma Mei. Mei, que não tem sonoridade nenhuma que remeta aos Estados Unidos, mas Mei significa charmoso.
Mei significa belo, bonito. Então, Meiguo é o país belo, é o país charmoso, é o país bonito. É assim que os chineses se referem até hoje aos Estados Unidos, o que expressa, na minha avaliação, na virada do século XIX para o XX, as boas relações entre os dois países. No início do século XX, essas boas relações elas continuam. Muitas das grandes universidades, muitos dos grandes hospitais chineses são criados com o apoio desses missionários estadunidenses, são criados por fundações dos Estados Unidos, em particular a Fundação Rockefeller, no começo do século XX, trabalha muito pelo desenvolvimento chinês. Os Estados Unidos se posicionam contra as invasões japonesas num contexto de início do século XX, seja na Primeira Guerra Mundial, seja no período entre guerras. Na Primeira Guerra Mundial, quando a Alemanha toma a península de Shandong, no contexto da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos apoiam a China, ajudam os chineses a recuperarem a referida região, a referida península, nesses tempos conturbados, que são especialmente conturbados também para a China. Muito pouco se fala aqui no Brasil da repercussão da Primeira Guerra Mundial na Ásia, mas no Extremo Oriente existe repercussão, a China passa por problemas sérios. Mais tarde, no pós-Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, na figura do presidente Roosevelt, é um dos grandes artífices, é o maior artífice no sentido de enredar a China entre os grandes e de garantir à China um lugar no Conselho Permanente, no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Então, esse empoderamento da China em nível global, em nível sistêmico, é alavancado por Roosevelt, é alavancado pelos Estados Unidos. Só que logo em seguida, em 49, um primeiro baque vem para Washington em função do impacto da Revolução Comunista. Naquele momento, a China ela passa a ser a inimiga dos Estados Unidos na Ásia e, em contrapartida, os Estados Unidos vão se aproximar de um inimigo de outrora. Os Estados Unidos vão se aproximar dos japoneses naquele momento. Os Estados Unidos tinham acabado de lançar as bombas nucleares no Japão para terminar a Segunda Guerra Mundial e vão se aproximar no começo dos anos 50 do Japão para buscar a contenção dos chineses na Ásia. Nos anos 60, a gente tem também a criação do ASEAN, já tratamos disso em outro vídeo, e toda essa política de contenção da China. No entanto, essa relação conturbada entre Estados Unidos e China, ela é revertida a partir da década de 1970, num contexto de detente, contexto em que, no que diz respeito às relações dos Estados Unidos com os países asiáticos, marca uma inflexão particular no relacionamento entre os Estados Unidos e o Japão. O Japão era o grande parceiro dos Estados Unidos em tempos de Guerra Fria a partir dos anos 50, mas existe uma competição comercial muito grande, uma competição econômica muito grande entre Japão e Estados Unidos, que leva inclusive os Estados Unidos a pôr fim ao padrão ouro, deixando o dólar flutuando de maneira muito clara para fazer frente à economia japonesa que avançava fortemente, que avançava de maneira contundente. Então, dessa vez, com o propósito de equilibrar, com o propósito de conter esse avanço econômico e não ideológico do Japão, tem-se aquilo que se convencionou chamar como um momento de reversão das alianças, nesses tempos de detente, cujo marco simbólico maior talvez seja a visita do Henry Kissinger ao Japão, lidando lá com o Tsu Enlai no ano de 1931, e a relação do Kissinger com o Enlai, a relação do Kissinger com o Enlai traz em 1932 a visita histórica do presidente dos Estados Unidos, do presidente Richard Nixon, à China. Então, os Estados Unidos, naquele momento, no começo dos anos 70, passam a ser o principal fator de integração da China ao mundo capitalista. Passam a ser os principais atores no sentido de promover a abertura da economia chinesa. Um processo que tem como ápice, que tem como apogeu, certamente, a entrada da China à Organização Mundial de Comércio, uma negociação que durou cerca de 15 anos e que foi efetivamente consubstanciada no ano de 2001. O grande ponto, a grande questão, e aí por isso a gente pode falar se pode existir ou não uma Guerra Fria, a gente provoca vocês nesse sentido,
é que hoje em dia, nos últimos tempos, existe uma percepção diferente dos Estados Unidos em relação à China, porque antes os Estados Unidos lidavam com um país claramente subdesenvolvido, um país ainda pobre, um país com sérias dificuldades. No entanto, muita coisa mudou nesse relacionamento. Os Estados Unidos se preocupam com o desenvolvimento econômico chinês, com o desenvolvimento político chinês, com o desenvolvimento militar chinês. Nos últimos 50 anos, a economia chinesa, ela vem, tudo bem que agora a gente passa por uma crise sistêmica, não sabemos o desdobramento disso, mas nos últimos 50 anos, a economia chinesa, ela dobrou de tamanho a cada 8 anos. A cada 8 anos, a economia chinesa dobra de tamanho. Ou seja, a China sai de uma condição de país subdesenvolvido e nos últimos 50 anos, vem caminhando a passos largos e hoje já é a segunda maior economia do mundo e existe a expectativa de que nos próximos anos o PIB chinês supere o PIB dos Estados Unidos. É claro que isso não significa que a China vai superar o PIB per capita dos Estados Unidos. O PIB per capita dos Estados Unidos vai ser muito maior que a China por um bom tempo, talvez sempre, mas sempre é complicado, mas por muito tempo ainda certamente. O fato de o PIB chinês superar o dos Estados Unidos em algum momento se deve, obviamente, à amplíssima população chinesa. A China, em termos populacionais, é muitíssimo maior que os Estados Unidos. Do ponto de vista econômico, eu diria que existe também uma inquietação de Washington em relação aos investimentos chineses no país, aos investimentos chineses nos Estados Unidos. A China tem cerca de 1 trilhão, 1 trilhão e 100 bilhões de reservas chinesas mesmo, em bônus, investidos em bônus do Tesouro Americano. Então a China tem ali a economia americana em algum grau na mão, comprando dívida dos Estados Unidos. E também hoje já existe em torno de 1,6 trilhão, de 1 trilhão e 600 bilhões de investimentos financeiros da China nos Estados Unidos de maneira geral. Então os Estados Unidos se sentem sufocando, tem essa sensação de que estão sendo amarrados em algum grau pela economia chinesa. A economia chinesa que sabe que não consegue ter protagonismo nas grandes instituições financeiras globais, como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, e por isso vai criando as suas próprias instituições. É notório, nesse sentido, a criação do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, que é criado em 2014. Duas grandes instituições são criadas em 2014. O Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura e o novo Banco de Desenvolvimento criado pelos países dos BRICS, pelos BRICS, o acrônimo BRICS, que enfatiza, então, essa perspectiva de cooperação Sul-Sul como opção, como alternativa à dependência dos países do Sul em relação aos recursos financeiros do Norte. Então, o Banco Asiático de Investimento, o novo Banco de Desenvolvimento, se juntam a um outro banco que existe desde o ano de 94, se eu não me engano, que é o Ex-Import Bank chinês, que ajuda não só países asiáticos, mas outros países, inclusive alguns países ocidentais. Do ponto de vista econômico, também é importante salientar essa nova rota da seda chinesa, a franja e a rota da seda e as suas franjas que marcam esse desejo chinês de expansão mundo afora. Mas a China expande a sua presença para a Ásia Central, para a Ásia Meridional, para o leste e para o sudeste europeu, também a China muito forte em países como a Grécia, também muito forte na Península Itálica. E os Estados Unidos têm a percepção mesmo, desse crescimento da China e da ameaça que a China representa em múltiplos campos, principalmente no campo da tecnologia, a tecnologia nuclear, a tecnologia eletrônica, a tecnologia espacial. A China representaria também uma ameaça na tecnologia cibernética, no campo das telecomunicações de maneira geral, com o caso pontual da Huawei, por exemplo. Então existe um aumento substancial de investimentos chineses nessas áreas e, para além disso, o amplíssimo desenvolvimento das Forças Armadas, até porque a China vê com muita desconfiança os seus vizinhos, de fato necessário o fortalecimento militar. E, para além disso, a China quer sim, e tem um plano para isso, a China quer se transformar
em uma potência de primeira ordem. Para isso é necessário, obviamente, fortalecer o seu exército, fortalecer a sua marinha. Ou seja, por mais que a rivalidade real entre Estados Unidos e China esteja longe de ser concreta do ponto de vista militar, haja vista um investimento muito maior dos Estados Unidos nessa área do que em relação a Pequim. Por exemplo, no ano de 2018, os Estados Unidos gastaram cerca de 650 bilhões de dólares, sei lá, uns 3% do PIB americano, em gastos militares, ao passo que a China gasta em torno de 250 bilhões de dólares. Se a gente pegar a China e outros 4, 5 países, o investimento militar desses países não chega ao montante de investimento militar dos Estados Unidos. Então vai demorar muito para a China fazer frente aos Estados Unidos no numerário da sua força, embora no campo da tecnologia os chineses venham avançando. Mas no Mar Meridional, e eu falei sobre isso também no nosso encontro passado, no último vídeo, no Mar Meridional a gente percebe uma tensão maior, uma escalada de tensão ali no Sudeste Asiático, com a China marcando presença militar por ali e os Estados Unidos tendo cada vez mais dificuldade em manter ali, se manter na região e em manter o seu papel de garantidor, suposto garantidor da liberdade de navegação, garantindo inclusive o direito de outros países que pretendem também seguir navegando na região, em especial o Japão, a Coreia do Sul e Taiwan, com essa relação conturbada, esse conflito identitário com a China. Mas certamente o problema entre Estados Unidos e China não se restringe ao Sudeste Asiático. Os Estados Unidos estão muito preocupados com essa expansão chinesa lá na Ásia Central, no Oceano Índico, na África, na Europa, principalmente na Europa Oriental, no leste europeu e no continente americano, inclusive na própria América do Sul. Os chineses muito fortes no Brasil. Os chineses são os principais parceiros comerciais do Brasil hoje. Essa relação China-Estados Unidos, ela se tornou um pouquinho mais complexa, um pouquinho mais complicada no ano de 2016 também, em função do impacto do governo Trump. Nos Estados Unidos, a gente vê uma onda de nacionalismo, uma onda de protecionismo, o fortalecimento dos falcões, daquelas figuras conservadoras da sociedade americana que entendem que a principal solução para os problemas é o desenvolvimento lá das Forças Armadas, o fortalecimento do complexo industrial militar americano. Alguns autores escreveram umas baboseiras, inclusive, na minha avaliação, é claro. No final dessa década, em 2019, o Newt Gingrich escreve um livro falando sobre as relações entre China e Estados Unidos, um livro intitulado Trump versus China. Nesse sentido, o que o Gingrich está dizendo é que a China representa, agora no século XXI, uma ameaça muito maior para os Estados Unidos do que o Hitler representou, ou do que aquela ameaça que a União Soviética representou em tempos de Guerra Fria. Enfim, nos tempos de Trump, na época da presidência de Trump, existem demandas maiores dos Estados Unidos, existem pressões maiores dos Estados Unidos em relação à China. Os Estados Unidos reclamam muito dessa promessa de livre mercado. A China precisa abrir o seu mercado, precisa promover o liberalismo, e em contrapartida os chineses vêm reforçando a sua economia de Estado, e se esforçando em marcar de fato essa realidade alternativa, de projeto econômico alternativo, de planejamento econômico. Os Estados Unidos também falam muito do problema da espionagem cibernética, alegando que os chineses vêm tendo acesso aos segredos militares estadunidenses. E os Estados Unidos, é importante frisar, tem um passado também de espionagem muito recente, haja vista o caso Snowden. Os Estados Unidos não são anjinhos, mas certamente o Trump vem com esse discurso culpando a China, vilanizando a China e mostrando a China também como uma violadora recorrente dos direitos humanos, especialmente diz respeito às minorias étnicas em especial. A China é um país multiétnico. A China, eu costumo dizer que China e Rússia são países que têm relações internacionais dentro delas. E os Estados Unidos, em algum grau também, a relação dos Estados Unidos com os imigrantes é muito conturbada, é muito complicada. Tem inclusive uma série no Netflix que eu estou vendo e de que estou gostando muito, chamada Messiah. É muito interessante essa relação dos Estados Unidos com os imigrantes também, muito complexa. Mas os chineses são vistos como grandes violadores dos direitos humanos, contra minorias étnicas especiais, contra enclaves étnico-econômicos diferenciados no seu território, como é o caso de Hong Kong.
mas a China tem problemas especialmente com o Tibete, tem problemas especialmente com o Xinjiang, lá a oeste, no noroeste do seu território, problemas especiais com Taiwan, e como resultado a gente tem os Estados Unidos pressionando a China, os Estados Unidos hoje numa guerra tarifária com a China e promovendo uma espécie de rearmamento estratégico, buscando se precaver em relação a um eventual conflito com os chineses. Agora, no meu ponto de vista, isso que está acontecendo com a China é muito diferente do que aconteceu com a União Soviética, do que aquilo que aconteceu com a União Soviética. Estados Unidos e China não vão travar uma guerra fria, e não vão travar uma guerra fria porque o mundo hoje é um grande mercado a ser disputado. Mas mais do que isso, mais importante que isso, mais importante do que o fato de a gente não perceber esses grandes blocos de influência do ponto de vista ideológico, né, blocos consolidados, eu digo, esses discursos dos falcões de guerra, esses discursos nacionalistas nos Estados Unidos, eles não tendem, na minha avaliação, a perdurar, sobretudo porque os Estados Unidos precisam da China e a China precisa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não podem jogar o jogo da China, ou seja, não podem desprestigiar as suas instituições ou adotar uma conduta de fechamento da sua economia, uma conduta de antiliberal em algum grau, como, por exemplo, volto a frisar no caso da Huawei. Os Estados Unidos tentando impedir a disseminação da Huawei no mundo. Então, os Estados Unidos não podem jogar o jogo da China, mas os Estados Unidos também não podem jogar um jogo sem a China, né? Os Estados Unidos precisam manter a liberdade de informação, os Estados Unidos precisam manter a liberdade de investigação, os Estados Unidos precisam manter a liberdade de pesquisa nas suas universidades, nos seus laboratórios, a pretensa liberdade, né, de informação. Mas os Estados Unidos não podem se impor em relação à China, anular a China, brigar com a China. Antes, nos tempos de Guerra Fria, a União Soviética não era mercado para os Estados Unidos. Havia dois blocos que se esforçavam por não dialogar entre si. Hoje, no entanto, para os empresários americanos, não dialogar com a China não é uma opção. O acesso ao mercado chinês ele é fundamental. E nesse sentido, para a visão do mercado, a trégua com a China é essencial. A trégua com a China é fundamental. Existe a necessidade de um acordo comercial. O imperativo de um diálogo bilateral. Não há espaço, ao menos hoje, nesse tabuleiro de xadrez que se desenha, não há espaço para dois polos isolados. Em síntese, a China e os Estados Unidos precisam, né, são duas potências econômicas, são dois países intimamente ligados, eles precisam dialogar porque a separação, porque o conflito significa perda para ambos os lados e um conflito, uma escalada de conflito real entre Estados Unidos e China representariam a problematização da estabilidade mesmo em nível sistêmico. Todo mundo estaria ameaçado em um eventual conflito entre Estados Unidos e China. Não só uma guerra quente, mas também caso houvesse uma guerra fria entre China e os Estados Unidos. Então, diante da provocação que eu propus no começo do vídeo, a minha resposta é não. Não acredito em uma guerra fria, mas acho que esse vídeo foi importante para a gente perceber esse relacionamento no longo prazo e entender que o relacionamento bilateral entre China e Estados Unidos, ao longo dos tempos, foi muito menos hostil, foi muito mais amigável. Ok, senhores? Eu fico por aqui e volto em uma próxima oportunidade para a gente continuar trabalhando os temas de atualidade. Se vocês estão curtindo o canal, peço para que vocês curtam, peço para que vocês se inscrevam, peço para que vocês acompanhem com recorrência os nossos vídeos. Um grande abraço! Até logo, pessoal. Tchau, tchau. Tudo de bom.